Fala galera, sejam todos bem-vindos à aula 4 e nessa aula nós falaremos de ponto de fusão e ponto de ebulição. Porém, logo depois da vinheta. Olha ela aí. Então galera, ponto de fusão e ponto de ebulição. Nessa aula eu fiz uma mistura aqui muito legal, tá? Porque eu trouxe dois conceitos, além do ponto de fusão e ponto de ebulição, eu também trouxe na mudança de estado físico. Porque ela não ocorre tão simples assim, tá? Ah lá, 0 graus, vai lá e troca rapidinho. Não é tão simples assim, beleza? Então nós vamos falar aqui algumas coisas nessa aula. Primeira coisa, você sabia que a diferença de altitude muda tudo para a questão de uma mudança de estado físico? Você fala, ué professor, como assim? Bom, vou dar o nosso exemplo aqui em Presidente Prudente, interior de São Paulo, o oeste, quente pra caramba, inclusive agora está muito quente, tá? A temperatura está muito alta. Só que acontece o seguinte, qual que é a altitude aqui em Presidente Prudente? Aproximadamente 500 metros de altitude, ou seja, um pouco acima aí do nível do mar, que é 0, né? Só que se você for subindo cada vez mais, o exemplo, Pico do Everest, que é 8.800 metros de altitude, muito mais alto do que aqui em Presidente Prudente. Então, quanto mais para cima, menor a pressão. Se menor a pressão, menor também a temperatura. Legal? Professor, o que isso significa? Quanto mais para cima, menor a temperatura, menor a pressão, o que tem a ver? Por exemplo, se você for um dia para o Pico do Everest, não sei se vocês vai saber também, né? Você vai lá estudar talvez lá no Pico do Everest e você vai lá passar um café, porque lá é frio, você quer passar um café lá em cima. Quando você vai passar o café, você tem que ferver a água. Qual temperatura nós fervemos a água a 0 metro de altitude? A água a aproximadamente 100 graus Celsius. Isso a 0 metro de altitude. Se você tiver a 8.800 metros de altitude, isso não acontece, galera. Olha que legal. A mudança de estado físico, ou seja, nesse caso do líquido para o gasoso, a ebulição nesse caso, ela vai acontecer por volta de 65 graus Celsius. Aí você faz... Caramba, professor! Exatamente, por quê? Porque lá a pressão é muito menor em cima dessa água, tá? Ou seja, a temperatura de ebulição, ou seja, o ponto de ebulição também será diferente. Olha que legal! Além de mudar a altitude e mudar o ponto de fusão e ponto de ebulição, tem uma outra coisa que também nós podemos mudar e mudar esse ponto de fusão e ponto de ebulição, que é você deixando de ter uma substância pura para uma mistura. Ah, que legal! Faz o seguinte, para essa aula agora e faz o seguinte, pega um copo com água, tá? Coloca dentro de uma panela. Essa panela você vai colocar sua água, certo? E a essa água você vai ebulir 100 graus Celsius aproximadamente. Tudo bem que você não está a 0 metros de altitude, mas vai ser mais ou menos 100 graus Celsius, vai mudar pouco. Só que você colocar numa outra panela água e sal, que é uma mistura, olha aqui, cara, que legal! Você vai mudar o seu ponto de ebulição. Ele vai ebulir maior temperatura, ou seja, se você colocar duas panelas simultâneas ali, uma só com água e outra com água e sal, você vai ver que quem vai ebulir primeiro vai ser a só com água. Por quê, professor? Porque a substância pura, ou seja, água pura, ela tem o ponto exato de ebulição. Ela ebule exatamente naquele ponto. Tá? Vamos considerar 0 metros, então se você está na praia aí assistindo essa aula, tranquilão, vai ser lá a 100 graus Celsius o ponto de ebulição e 0 graus Celsius vai ser seu ponto de fusão, beleza? Agora, se você tiver em um lugar aí, também né, na praia, mas se você colocar sal, ou seja, se você fizer uma mistura, aqui você já não vai ter exatamente 100. Legal? E aí isso eu tenho uma mistura simples, ou seja, uma substância simples, e aqui eu tenho uma mistura mesmo, que é uma substância que tem, nesse caso, água e sal. Beleza? Então vamos reparar aqui alguma coisa agora, nesse primeiro ponto. Esse caso aqui, ó, 100 graus Celsius, é o que? É o meu ponto de ebulição. Então eu vou colocar aqui do lado P.E. Bacana? Aqui a 0 graus Celsius é o meu P.F, meu ponto de fusão. Essa é a nossa substância pura, beleza? Água pura. Isso onde, pessoal? Considerando 0 metros de altitude. Lembrando que a altitude muda, beleza? Quanto mais para baixo,
mais difícil ebulir. Por isso que a água ebule lá 100 graus Celsius. Quanto mais para cima, mais fácil ebulir. Aí nós vamos falar um conceito rapidinho que é volatilidade. Volatilidade é a capacidade de uma substância sair do líquido e ir para o estado gasoso. Ou seja, uma substância que é muito volátil, ela vai muito rápido. Então o seu ponto de ebulição, ele é menor. Beleza? Explicando agora para vocês a mistura, tá? Então essa mistura, você já vai ter aí uma situação diferente. Tanto aqui, ó, pode reparar que aqui, ó, eu tenho um ponto de fusão, que ele tem um intervalo diferente, e aqui eu também tenho um intervalo diferente no ponto de ebulição. Ou seja, ele não vai ter mais um ponto específico. Olha que legal, isso é uma mistura. Pode ser água e sal, água e açúcar, né? Qualquer coisa que eu deixo de ter ali uma substância que é simples, sozinha, para uma substância que já é uma mistura. Que legal, não é? Beleza, continuando agora, nós temos os pontos finais do nosso ponto de fusão e ebulição, que são essas duas coisas, mistura eutética e mistura azeotrópica. Isso pode aparecer nos vestibulares também e é muito simples. Se liga, a eutética, vocês podem reparar que o ponto de fusão, ó, PF, ele é constante. Como assim, professor? Eu não entendi. Olha que a reta aqui, gente, ela está completamente reta, significa que não tive uma variação, que foi exatamente a 0 graus Celsius que eu tive ali o ponto de fusão. Nessa situação eu vou ver, ó, a reta, ela não muda de lugar, então ela está constante, tá? Constante é isso, é uma reta mesmo, linear. Isso significa que o meu ponto de fusão, ele não mudou, ele não teve uma variação. Agora, aqui em cima, olha que legal, eu tenho um ponto de ebulição que ele não é constante. Olha, aqui não é uma reta, tá, galera? Aqui já está inclinado, né? Então, ou seja, nesse caso, eu já tenho aí uma mistura eutética. Por quê? Porque quem mudou foi quem? Ponto de ebulição. Quem é constante? Ponto de fusão. A azeotrópica, obviamente, é o oposto, né? Ponto de fusão, ó. Ponto de fusão, ele não é constante, ele alterou. Agora o meu ponto de ebulição é constante. Olha que legal, gente. Olha que legal isso, né? Então eu tenho aí um ponto de ebulição constante e um ponto de fusão não constante, ou seja, eu tenho uma mistura azeotrópica. Então vamos para as diferenças aqui para a gente finalizar essa nossa primeira parte da aula, que é o seguinte: quando for puro, os dois são constantes. Legal? Tanto o ponto de ebulição quanto o ponto de fusão. Agora, quando for mistura, nenhum é constante. Uma mistura qualquer, nenhum é constante. Agora, quando eu tenho uma mistura eutética, eu tenho ponto de fusão constante. Quando é uma mistura azeotrópica, eu tenho um ponto de ebulição constante. Que legal! Muito bom! Vamos para a mágica da edição. Volto com a segunda lousa. Estou de volta, galera! Vamos lá! Agora nós vamos falar das transformações, ou seja, dos fenômenos, tanto químico quanto físico. Você sabe qual que é a diferença de fenômeno químico e físico? É bem simples, vem comigo para você entender. Químico, galera, fenômeno químico é tudo aquilo que envolve uma reação química, beleza? E eu vou colocar para vocês na lousa uma coisa que vocês não podem esquecer, tá bom? Então, ó, vamos lá. O que significa uma reação química? Professor, eu nunca consegui entender isso. Ele vai ter que envolver reagente transformado em produto. Reagentes ou reagente transformando em produto ou produtos. Por exemplo, qualquer reação química que envolver esses passos, eu terei um fenômeno químico, tá? Ah, professor, beleza, reação química, mas dá um exemplo aí pra mim. O principal, o exemplo primordial que aparece demais nos vestibulares é combustão, ou seja, explosão, tá bom? Se eu coloco aí um combustível na presença de oxigênio, eu libero CO2 e água. Isso então eu terei uma combustão, beleza? Vamos para esse exemplo para você entender. Aqui eu vou colocar para vocês CH4, tá? Que é um combustível, mais O2, é o gás metano, né? Mais oxigênio, liberando. Então desse lado nós temos dois reagentes, tudo bem? Liberando CO2 e água, beleza? Depois dessa aula, mais para frente, eu farei uma aula só de balanceamento.
por enquanto, aprenda rapidamente como balancear. Nesse caso eu tenho 4 hidrogênios, ó. Eu vou colocar 2 aqui na frente desse H aqui, porque 2 vezes 2 dá 4, beleza? Agora, se eu olhar o oxigênio, 2 oxigênios aqui e 2. Então eu também tenho que ter 2 aqui, porque 2 vezes 2 dá 4 oxigênios. Beleza? Aqui eu preciso que vocês entendam o seguinte. Isso é uma reação química. Eu tenho reagentes transformados em produtos. Ou seja, eu tenho um fenômeno químico. Ai, professor, eu acho que eu entendi. Tudo aquilo que envolve transformação é químico. Exato, tudo, gente, tudo. Como, por exemplo, que eu coloquei aqui para vocês, assar um pão, ferrugem, a própria fotossíntese, que é uma reação química, né? Da glicose, mais oxigênio, CO2 e água, beleza. Então, tudo isso que envolve uma reação química, eu tenho um fenômeno químico. Professor, como assim assar um pão? Ué, se eu coloco ali os componentes, ou seja, os reagentes, ali dentro do forno e tiro o que virou um pão, isso não é físico. Vocês entendem? Isso tem uma reação. Ferrugem, o que é ferrugem? Antes era ferro, de repente ele oxida. E essa oxidação causa a ferrugem do ferro. Ele deixa de ser ferro e passa a ser um ferro enferrujado. Olha que legal. Então isso é fenômeno químico. Beleza? Rapaz, acho que dá uma camiseta isso, né? Ele deixa de ser ferro e passa a ser um ferro enferrujado. Oh, dá uma camiseta isso para nossa loja futura. Beleza, vamos aí para os fenômenos físicos, para a gente terminar a nossa aula bem tranquilinho, bem tranquila, bem calma, né? Uma aula bem sussa. Fenômeno físico é aquele que não existe uma transformação, legal? Se você comparar, por exemplo, com uma reação química, o reagente seria igual ao produto, né? Não tem uma reação, né? É um fenômeno físico, mas só para você entender. Exemplo, cortar um pão. Eu pego um pão feito já e vou cortar ao meio. Ele não deixou de ser pão, ele simplesmente virou ali a metade, né? Ele virou 2 partes do mesmo pão. Então isso é um fenômeno físico, beleza? Transformar gelo em água. Aí você fala assim, não, peraí, professor, aí eu transformei, aí eu mudei. Não, cara, você só mudou o estado físico, beleza? Ou seja, eu só mudei o estado físico, então eu tenho um fenômeno físico, né? Eu só transformei. A água, ela continua sendo água. Ela é água em gelo e ela é água em água. Legal? Tranquilo, né? Quebrar um copo de vidro. Um copo de vidro, você quebra ele vira caco, mas continua sendo vidro. Então eu não tive uma reação química, né? E entortar uma colher, outro exemplo, né? Peguei a colher e entortei. Pode ter também um exemplo de derrubar alguma coisa, ou seja, só a gravidade que está atuando ali. E é isso, tá, galera? Fenômeno físico é aquilo que não envolve reação. Fenômeno químico é aquilo que envolve reação. Só para a gente finalizar a nossa aula, vou dar um exemplo de combustão que está aqui. Eu vou colocar para vocês a fotossíntese que eu falei na aula para vocês. O que seria a fotossíntese, tá? Primeiro, vocês têm que lembrar que C6H12O6 é a nossa famosa glicose, beleza? Então, gente, como que a fotossíntese ela funciona? Depois eu farei só uma aula sobre isso, mas só para vocês entenderem, né? Exemplo, o sol tá lá, tá mandando energia, legal? Tá mandando energia, beleza? E acontece o seguinte, essa energia, ela é transformada em alguma coisa. Exemplo, vocês sabem que as árvores, elas absorvem, ou seja, elas respiram CO2, legal? E liberam oxigênio. Isso durante o dia. À noite ela inverte. Por isso que não é legal a gente ter plantinha nos quartos, tá bom? Fica a dica aí para quem tem planta no quarto, para dormir à noite, né? A hora que você vai dormir com tudo fechado, a plantinha tá disputando com você esse oxigênio, não é legal, beleza? Mas só para vocês entenderem, então eu vou colocar glicose mais O2 e vai formar CO2 e água. Olha que linda essa reação química, só para vocês entenderem o que significa aqui. Então eu tenho a glicose, oxigênio, CO2 e água. Quando acontece então essa energia, então aqui tem obviamente mais energia, CO2 que vem aí da natureza, a árvore puxa a água da raiz. Legal? E aí ela gera isso, né? Ela vai gerar C6H12O6 mais O2. Então essa flechinha aqui, nesse caso, ela vai e ela volta. Mais pra frente vocês vão aprender que isso é uma reação reversível. E aí eu vou fazer uma aula também falando disso. Bom, aqui também tem um balanceamento muito simples, que é só colocar 6 aqui, ó. Vou até colocar de outra cor, para não confundi-los, tá? Então coloco 6 aqui, beleza? 6 carbonos.
12 hidrogênios, eu também tenho que colocar 6 aqui. Por que 6, professor? Porque 6 vezes 2, eu tenho 12 hidrogênios. Legal? Ó, 6 oxigênios com 12, não dá 18 oxigênios? Dá, não dá? E eu tenho 6 aqui. Então, ele cai para 12, o que eu preciso. Então, eu venho aqui e coloco 6 também, porque 6 vezes 2 dá 12. Um balanceamento bem rápido, bem tranquilo, bem fácil, só para vocês entenderem. Então, tudo desse lado aqui são fenômenos químicos que envolvem reações químicas. Coloquei 2 exemplos, fotossíntese e um de combustão. Desse lado aqui são os fenômenos físicos, que não envolvem reações químicas. Beleza, gente? Entenderam tudo? Eu espero que sim. Não esqueçam de realizar os exercícios, tudo bem? Não esqueçam também de olhar o material de apoio, isso vai ajudar demais na aula de vocês, tudo bem? E é isso, muito obrigado e nos vemos na aula 5.